Nós temos estudado durante esses últimos domingos uma série titulada Milagres, os Extraordinários Feitos de Jesus. E hoje nós estamos encerrando essa série que foi estruturada da seguinte maneira: nós tivemos um sermão introdutório, depois nós tivemos vários sermões, onde nós estudamos alguns dos milagres de Jesus, e chegamos hoje em uma conclusão de tudo aquilo que nós vimos. E nessa conclusão eu quero trazer a vocês um texto que ele é rico em informações sobre esse assunto, ao mesmo tempo que é um texto que fala a nossa época. Porque parece que Mateus, quando resolveu, dentre tantos momentos da vida de Jesus, separar esse momento para a nossa edificação, parece-me que ele até conhecia a nossa época, porque esse texto tem tudo a ver com a nossa geração. Foi um texto que foi apresentado e uma descrição da época, da geração da época de Jesus. Mas eu espero mostrar a vocês que há muita semelhança entre a geração de Jesus e a nossa geração. A ansiedade que havia na geração de Jesus pelas buscas dos sinais e também a ansiedade que há na nossa geração. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 12 e nós leremos do versículo de número 38 até o 42. O título da mensagem nessa manhã é o Jesus não domesticado. Mateus 12, de 38 a 42. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela maneira como o Senhor se deu a conhecer na pessoa de Cristo. Nós te adoramos e te agradecemos pela maneira como o Senhor tem nos levado ao conhecimento de Cristo. E nessa manhã nós queremos conhecê-lo um pouco mais. Mas sobretudo, Pai, nós queremos, diante de tal conhecimento e diante da maneira como o Senhor tem se revelado a nós, por meio da Tua Palavra, pela maneira como a Tua Palavra tem sido exposta nessa igreja, que o Senhor nos ajude a responder à mensagem de Cristo com adoração, com amor e dedicação de tudo que temos e somos. Que ao final dessa mensagem o nosso coração esteja mais inclinado para amar a Cristo e adorá-lo como nosso Salvador. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talvez ninguém conseguiu, depois dos evangelistas, apresentar de forma tão profunda a essência da pessoa do nosso Salvador do que C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Aslan, o leão que é o rei de Nárnia, que morre e ressuscita, é aquele que é apresentado por Lewis como sendo alguém que nos está diante de nós em um contraste, ou em um aparente contraste, ou um aparente paradoxo encantador. Porque naquele leão, com forma de rei,
nós encontramos tanto alguém que é extremamente poderoso como gentil. Alguém que é profundamente cheio de ira santa, como também rico em compaixão. Alguém que inspira assombro e até mesmo terror, ao mesmo tempo que é gentil, belo e bom. E por que esse livro é tão importante e por que a apresentação de Jesus dessa maneira é tão relevante para o nosso mundo atual, para o século 21? Porque a modernidade fendeu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, deixando duas divindades que parecem ser aparentemente irreconciliáveis. De um lado, um Yahvé, pintado com cores fortes, como sendo um Deus furioso, irado, que ninguém ousa sequer aproximar, de tamanho medo que ele causa. Do outro lado, um Jesus que é apresentado de forma como sendo uma pessoa meiga, como sendo um homem brando, como sendo alguém até mesmo fraco, que não pode nem sequer lutar pelos seus seguidores e lutar contra o mal. Um Jesus que parece ser domesticável, um Jesus que parece ser, na verdade, um servo e não um Senhor. E Lewis, então, ele traz agora a pessoa de Jesus, por meio dessa ficção, juntando essas duas realidades. E aí você então vê que ao mesmo tempo que Aslan é um leão que você pode se aproximar, é alguém que sente as suas dores, é alguém que é extremamente próximo, é alguém que entende as suas falhas, que compreende os seus fracassos, é ao mesmo tempo alguém que não é domesticável. Ele não é domesticável. Ele não é domesticado e ele luta de forma brava contra os seus inimigos. Por isso, durante todo o filme, durante toda a descrição no livro, não há uma coleira. Ele não é um animal que você pode conduzi-lo por onde você quer, que você pode direcioná-lo, que você pode aprisioná-lo, que você pode treiná-lo, domesticá-lo, a fim de que ele faça um show, como acontece, por exemplo, com os leões do circo. Não. Ele não é domesticado. Por essa razão, depois de ter lido C.S. Lewis, John Piper, nessa citação que eu já disse para vocês, ele diz que as pessoas, mesmo sabendo dessa realidade, elas ainda tentam domesticar Jesus. E ele diz, Jesus jamais será domesticado, mas as pessoas ainda tentam domesticá-lo. Escolhe uma das suas características que seja capaz de mostrar que ele está do nosso lado. Todo mundo sabe que ele é muito bom. Todo mundo sabe que é muito bom ter a companhia de Jesus, mas não a companhia do Jesus original. Não a companhia desse Jesus que de fato é ao mesmo tempo amor, mas também é justiça. Não! Diz John Piper que é a companhia de um Jesus adaptado. Apenas um Jesus que se encaixa à nossa religião, ou à nossa plataforma política, ou ao nosso próprio estilo de vida. E as pessoas então estão querendo o tempo todo domesticar a Jesus. Mas ele não é domesticável. O texto que nós lemos é mais uma tentativa de colocar Jesus na posição de servo e não de Senhor. O versículo de número 38 nos apresenta então, no início desse texto, essa tentativa. Leve os seus olhos até o versículo de número 38, quando nos diz o seguinte: alguns dos fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Mestre, faça um sinal, faça alguma coisa, abra os céus, faça algo extraordinário. Nós queremos ver o Senhor fazendo um sinal miraculoso.
A resposta de Jesus a esse pedido, ela parece meio atravessada. Jesus diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas. E uma leitura então desatenta coloca Jesus na ala dos mal-educados. Afinal, o pedido parece aparentemente justo. No passado, os profetas pediram sinais a Jesus. Algumas pessoas que estiveram com a sua fé fraca, pediram sinal a Jesus. Foi assim, por exemplo, com Abraão. Jesus deu sinal a Moisés. Jesus deu sinal a Gideão, a Josué. Por que então a resposta de Jesus parece aparentemente atravessada? Porque não precisamos prescrutar os corações como Jesus fazia, nem sermos bons em ler as pessoas para entender que esse pedido não vem de um coração contrito que quer entender a pessoa de Jesus. O que nós temos aqui é mais uma tentativa de tentar provar a Jesus. O que eles dizem é: Senhor, faça um sinal. Mas na verdade o que eles querem dizer é: Senhor, o Senhor não vai fazer alguma coisa que de fato nos convença? Porque até agora o que o Senhor fez não valeu de muita coisa. Até agora tudo isso que o Senhor fez, até mostrando poder sobre os espíritos imundos, na verdade isso aí o Senhor fez até mesmo pelo espírito dos espíritos, pelo mestre da potestade. Então, o Senhor não vai fazer alguma coisa que de fato prove que o Senhor é filho de Deus? Observe também que a essa altura, Jesus já tinha feito vários sinais. A natureza já tinha o obedecido, os cegos já viam, os coxos já andavam, os mortos já foram ressuscitados. Eles não desejam um sinal para crer. Eles querem mais um sinal a fim de rejeitá-lo. Eles querem questionar a autoridade de Jesus. Observe ainda um outro detalhe nesse texto. É que a pergunta é feita por um grupo, mas a resposta de Jesus é dada para toda a geração. Jesus então entende que os fariseus, eles representavam na verdade a sua própria geração. Que a ansiedade que brotava no coração dos fariseus por busca de sinais, na verdade era o anseio também de toda a geração. Toda geração estava buscando sinais, toda geração estava exatamente indo atrás de Jesus em busca de sinais. Eles não queriam conhecer a pessoa de Jesus, eles queriam que os cegos pudessem ver. Eles queriam que o seu estômago pudesse estar cheio de pão e peixe. Por essa razão, Jesus chama essa geração de perversa. Perverso no sentido mais formidável da palavra é a descrição usada pelo próprio Jesus para o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele chama essa geração de adúltera, um sinal, uma palavra usada no Antigo Testamento para descrever a prostituição espiritual, a apostasia de Israel. Então, o que nós temos aqui, para que você entenda bem, é exatamente uma geração distante de Deus. Uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não reconhece o seu Filho, em busca de sinais. Qualquer identificação com a nossa própria geração não é mera coincidência. Eles tentam domesticar a Jesus. Eles tentam fazer com que Jesus cumpra aquilo que eles querem. Eles estão buscando Jesus para fins egoístas, querendo usá-lo como se fosse um objeto, um milagreiro, como alguém que está disposto a resolver todos os problemas, querendo colocá-lo rapidamente, forçá-lo a se tornar rei, para que por isso eles possam desfrutar dos seus desejos egoístas. Mas Jesus, ele não se deixa levar por essas coisas. Quando eles tentam forçá-lo a ser rei, ele foge.
Quando eles buscam mais sinais, Ele não dá, porque Jesus não é domesticável. Ele é Senhor e não servo. E talvez alguém que entendeu de forma cirúrgica esse texto foi Calvino. E Calvino, quando ele está comentando 1 Coríntios, que naquela parte que diz que os judeus eles pedem sinais, ele tenta responder, explicar esse texto, respondendo uma pergunta, e ele diz: por que eles pedem tantos sinais? O que eles queriam com esses sinais, quando eles iam a Jesus em busca desses sinais? E ele diz 4 coisas, e eu queria apenas aqui apresentar para vocês 3 delas. A primeira coisa que ele diz é exatamente essa aqui. Em sua repetida insistência em exigir milagres, diz Calvino, eles estavam, em certo sentido, pressionando Deus sobre as suas leis. Se você fizer um sinal, diz os judeus, nós vamos avaliar. Nós vamos decidir se nós vamos dar um joinha para você ou não. Vocês observam que esse pedido para que Jesus faça sinais é exatamente a tentativa de sentar no trono e julgar a Jesus. E julgar a Jesus pelas suas obras, pela sua pessoa, para ver se aquilo que ele faz passa ou não pelo teste dos fariseus. Talvez, se passar, a gente vai te dar um joinha, se não passar, a gente não vai te dar um joinha. No entanto, vocês podem observar, à luz, por exemplo, de Mateus capítulo de número 4, nesse mesmo evangelho, que esse mesmo teste é o teste feito pelo inimigo das nossas almas. Quando o diabo se encontrou com Jesus no deserto, ele testou a Jesus. E o que ele pediu? Que Jesus pudesse fazer sinais. Ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, então atira-te abaixo. Se de fato você diz que é esse enviado de Deus, então mostre a sua identidade fazendo sinais. No entanto, Jesus não responde aquele sinal lá e não responde também por sinais aqui. Porque ele não é domesticável, ele não está debaixo da autoridade de ninguém. Ele não recebe ordens, ele dá ordens. Ele não veio para fazer a nossa vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para estabelecer o nosso reino. Ele veio para estabelecer o reino do Pai. Ele não veio para santificar o nosso nome e nos encher de bênçãos. E fazer exatamente aquilo que nós queremos. Não. Ele veio para santificar o nome do Pai. As pessoas estão querendo domesticar a Jesus a fim de fazê-lo servo do espírito da nossa época, por exemplo, na nossa geração. O espírito da nossa época, tomado pela filosofia, por exemplo, existencialista, filosofia que enfatiza a emoção a despeito da razão, diz que nós não precisamos entender a Jesus, mas sim sentir a Jesus. Por isso as pessoas estão criando um Jesus que é voltado para as emoções. Por isso que a mensagem que é pregada em muitas igrejas da nossa geração é que você não precisa entender, você precisa só sentir. Porque Jesus não se explica, Jesus se sente. E aí eles criaram então um Jesus que é voltado para as emoções. O nosso mundo é tomado por entretenimento. Então eles criaram um Jesus que traz graça, mas não graça salvadora, que traz graça aos nossos olhos. O espírito da nossa época, tomado, por exemplo, por um desejo sensacionista pelo sobrenatural, eles querem o tempo todo ver para crer.
Por essa razão, eles tentaram fazer um Jesus que fosse de fato domesticável. Por exemplo, culto dos milagres, às quintas-feiras, 19h30, na sede. Observe, o dia foi marcado, a hora foi estabelecida, o milagre foi prometido, e ai de Jesus se não aparecer nessa noite. Ai de Jesus se quinta-feira à noite ele não estiver lá para realizar sinais e maravilhas. Vocês conseguem observar que a nossa geração, como a geração de Jesus, está tentando manipular a Jesus? É comum, por exemplo, nos nossos dias, não mais pedir a Jesus, mas determinar, exigir. Mas Calvino diz uma segunda coisa. Calvino diz que eles, sendo hipnotizados pelos próprios milagres, eles olhavam para eles com espanto, como sendo um fim em si mesmo. Se tem uma das coisas que nós podemos destacar de aprendizado nessa série, é o fato de que os milagres não são um fim em si mesmo. Que os milagres, na verdade, eles são sinais que apontam para algo maior. Para a pessoa de Cristo. No entanto, eles estão buscando os sinais pelos sinais. E eles estão se apegando às coisas, ao próprio sinal, ao invés de olhar para onde o sinal apontava. É por essa razão que Jesus diz o que nos é dito a partir do final do versículo de número 39. Para essa geração em si mesmada, diz Jesus, eu não darei outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí o versículo de número 40, ele completa a ideia dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui então ele apresenta um grande paralelo entre a sua pessoa e a pessoa de Jonas. Jonas é aqui uma espécie de tipo de Cristo. A sua própria vida aponta para Cristo. Não apenas a sua mensagem aponta para Cristo, mas a sua própria vida aponta para o Salvador. O próprio Jonas serviu de sinal para os ninivitas, pois ele apareceu diante deles como alguém que fora salvo da morte certa. Quando ele foi e pregou em Nínive, o próprio Jonas era um testemunho vivo da maneira como Deus julga todas as coisas, da maneira como o juízo de Deus é terrível contra o pecado. Mas Jonas também é um exemplo vivo da maneira como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, da maneira como Deus age de graça para com aqueles que se achegam a Ele, para com aqueles que reconhecem o seu pecado, para com aqueles que deixam a sua soberba e se quebrantam diante dEle. Agora, Jesus, tomando essa ilustração, Ele aplica a sua própria pessoa. Da mesma forma, a morte de Jesus na cruz mostrou a ira terrível de Deus contra o pecado. A maneira como Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Mas a sua ressurreição também mostra o poder de Deus sobre o pecado, sobre a morte, a sua grande misericórdia e como nós podemos ter vida. Ponto de comparação, então, entre Jonas e Jesus é exatamente a libertação da morte. E como ambos, depois de ter basicamente novamente surgido, agora pregam o Evangelho. E esse Evangelho, essa boa nova, traz salvação. E aí Jesus diz que é esse o sinal que separará os crentes dos incrédulos. A maioria dos israelitas teriam acesso a esse sinal,
porque teriam acesso ao Evangelho, mas rejeitaria esse sinal. A comparação aqui é muito mais do que a mensagem de Jesus e a mensagem de Jonas. Jesus está chamando, sobretudo, a atenção para a sua pessoa. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente entende os profetas. Observe, por exemplo, o que Oséias, capítulo de número 3, versículo 4 e 5 diz. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor. Olha só essa palavra é importante nesse texto. Eles buscarão o Senhor. Eles buscarão o Senhor. Esse é o termo usado, por exemplo, no nosso texto. A palavra pedir sinal é a palavra buscar. Eles buscarão o Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. E aí agora no capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: então voltarei ao meu lugar até eles admitirem a sua culpa. E olha só mais uma vez, e eles buscarão o quê? A minha face. Essa é a profecia. Essa é a profecia que o verdadeiro povo de Deus iria correndo para fazer como aqueles que correram quando souberam que Jesus havia nascido. Os verdadeiros israelitas, eles foram correndo para ver o rosto de Jesus. Eles queriam, se possível, pegá-lo no colo, dizer: esse é o nosso Salvador. Eles queriam conhecê-lo. Eles queriam olhar nos seus olhos. E aqui Oséias está dizendo que o povo, o verdadeiro povo de Deus, buscaria a pessoa do Redentor, a sua face, e não as suas bênçãos. Agora está aqui Jesus Cristo, e essa geração pode ver a Jesus, essa geração pode buscar a Jesus, mas o que eles estão buscando ansiosamente? Essa é a palavra para pedir, buscar ansiosamente os milagres. Eles estão buscando os milagres e não a pessoa de Jesus. Essa geração, a semelhança da nossa geração, ela procura sinais, ela procura milagres, ela procura prodígios, emoções existenciais, em vez de procurar a pessoa do Redentor. E esse é o grande problema. Os sinais são buscados, mas Jesus é esquecido. Ninguém quer saber da sua pessoa, ninguém quer conhecê-lo. Não. Elas querem as bênçãos, não o abençoador. É por isso que Calvino também foi cirúrgico na sua análise, ao dizer que através do empobrecimento do seu entendimento, eles queriam manter contato palpável com Deus, por meio de milagres públicos. Eu queria que você entendesse uma coisa extraordinária nesse texto. Jesus Cristo, ele é o profeta. A essa altura do Evangelho, ele já mostrou que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que todos os profetas. Ele é o rei. A essa altura do Evangelho, ele já mostrou que ele é o rei sobre todas as coisas. Ele é o sacerdote. A essa altura, ele já mostrou que ele tem contato direto com o Pai, que ele ouve ao Pai. Agora não é apresentado que ele não é apenas maior do que os profetas, como foi Jonas. Agora também nos é apresentado que ele é maior do que Salomão. E o texto diz então, Jesus coloca agora uma segunda informação, quando aquela rainha do sul saiu dos confins da terra, porque ela queria ouvir sobre Salomão, e ela viajou 2.500 quilômetros, sentada em um camelo, com uma comitiva, para poder conhecer a Salomão, porque Deus tinha revelado a sua glória, ou seja, Deus tinha se manifestado a Salomão, se dado a conhecer a Salomão, e ela queria conhecer quem é esse Salomão, mas sobretudo, quem é o seu Deus.
E Jesus diz: agora aqui estou eu, não é vocês que vão, foi eu que vim. E está aqui alguém que é maior do que Salomão. Se Salomão foi um homem muito sábio, está aqui a pessoa que é sabedoria. Porque em Cristo a sabedoria não é mais uma ideia, em Cristo a sabedoria é uma pessoa. Então o que deveria se esperar? Se deveria esperar que as pessoas pudessem dizer: vamos ouvi-lo. Ele tem muita coisa para dizer. Talvez quando alguém chegasse assim e falasse: Jesus, olha, tem aqui um cego que está te chamando, e ele quer que o Senhor o cure, ele quer que o Senhor o sare. Talvez o que a multidão devesse dizer, fala assim: não, Jesus, não vá agora. Por favor, fica conosco mais um pouco, termine de nos contar essa história, traga-nos mais sobre o Pai, ore daqui por ele, porque nós não queremos perder um segundo da tua sabedoria. Nós queremos saber qual é a vontade do Pai, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos nos relacionar contigo. Mas é isso que acontece? Não! Eles estão buscando a Jesus a fim de conhecê-lo. Não, a fim de desfrutar dessa sabedoria profunda que foi zipada nele. Porque Colossenses capítulo de número 2, versículo 9, Paulo diz que a plenitude da sabedoria agora está na pessoa de Cristo. As pessoas precisavam entender que essa não é a hora de ver, essa é a hora de ouvir. Essa é a hora de dizer assim: Senhor, fala com a gente. A gente quer conhecer muito o Senhor. A gente sabe que não existe outra pessoa que conheça mais do Pai do que o Senhor. Os profetas disseram que o Senhor não tem muito tempo, e a gente quer aproveitar ao máximo esse tempo. A gente quer se relacionar ao máximo com o Senhor. A gente quer ouvir a tua voz. A gente quer ouvir o que o Senhor tem a dizer. É isso que eles fazem? Não. Eles querem sinais. E não é assim a nossa geração. A nossa geração despreza a pessoa do nosso Salvador. Elas não querem sentar em uma igreja para ouvir sobre o nosso Salvador a fim de conhecê-lo. Não. Elas querem ver sinais. Elas querem prosperidade, elas querem curas. Mas se não der tempo para pregação, se não der tempo para apresentar o Evangelho, não importa, a gente quer ver, não quer ouvir. Quando a gente tem o que é maior do que Salomão, é tempo de ouvir mais que ver. É isso que Jesus está dizendo. É tempo de ouvir mais do que ver. Por isso eu queria encerrar esse sermão falando de 3 coisas. Primeira delas, primeira é que nós estamos como a geração do passado, olhando para o lugar errado. E há uma coisa, há uma sutileza nesse texto que na língua portuguesa não fica muito claro, mas no original isso grita. Se vocês observarem, tanto no versículo de número 41, no final do 41, como no final do 42, é nos traduzido assim, e eis, na Ara traduz-se assim, e eis, aqui está quem é maior do que Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Na NVI traduz-se assim, agora, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. No original é usado uma palavra, essa palavra para eis é uma palavra derivada de um verbo grego para olhar. Os tradutores preferiram traduzir por agora ou eis, mas esse termo poderia ser muito bem traduzido por olhe. E eu acho que talvez essa seja até a melhor tradução à luz de todo o texto.
E é como se Jesus estivesse dizendo assim: olhe para mim, aqui estou eu, que sou maior do que todos esses. Olhe para mim, olhe para mim. Quando Jesus transformou peixes, quando Jesus multiplicou peixes e pães, depois de ter feito isso, a multidão o seguia assim, a multidão o seguia atrás de mais pão. E ele diz assim: vocês não entenderam. Eu que sou o pão da vida. Vocês não precisam deste pão. Vocês precisam deste pão. Vocês não precisam disso. Vocês precisam disso. Olhe para mim. Olhe para mim. Se tem uma das coisas que Jesus está chamando a nossa atenção, a nossa geração atual, é que nós precisamos voltar a olhar para Jesus. Porque o nosso foco há muito tempo já desviou da sua pessoa. A nossa geração é tão ensimismada que nós passamos a nos voltar para os nossos ídolos. E a religiosidade presente na nossa geração tem alimentado isso de tal maneira que a última coisa que muitos pensam quando vão em uma igreja é na pessoa de Cristo. Elas estão indo para ver muita coisa menos Cristo. E a mensagem dele é: olhe para mim. Olhe para mim. Vamos buscar a face de Deus na pessoa de Jesus, ao invés de buscá-lo em sinais para satisfazer os nossos próprios desejos ou as nossas curiosidades. Essa é a mensagem. A gente não vai à igreja para poder ver a glória de Deus por meio dos sinais. A gente vai à igreja para ver a glória de Deus manifestada na face de Cristo. Agora, presente na sua palavra. Por isso, nós precisamos entender essa segunda coisa que é tão importante. Durante toda essa série, nós vimos que os sinais, eles tinham um propósito de autenticar a obra de Cristo. A ideia é a mesma quando se fala dos apóstolos. O fim era exatamente autenticar de que Cristo era o Filho de Deus, Ele era o Messias esperado, Ele era o Salvador do mundo, e agora Ele não apenas diz como Jonas fez, Ele também faz. Ele faz pessoas verem para mostrar que de fato Ele é a luz do mundo, Ele alimenta as multidões para mostrar que Ele é o pão da vida. Ele ressuscita os mortos para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Só que a sua obra já foi autenticada. E se já foi autenticada, não precisa de mais autenticação. Por isso não faz sentido buscar sinais, porque eles cumpriram o seu propósito. Isso não quer dizer que Deus, se Ele quiser realizar sinais, maravilhas, Ele pode fazer, porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer. Mas uma coisa é certa: os sinais serviram para autenticar, e a autenticação já foi feita. Se você vai a um cartório reconhecer firma, depois apenas o carimbo é que vale. Por isso que tem lá o dedinho apontando. É isso. A pessoa não olha mais nada, apenas para onde o dedinho aponta. E se o dedinho apontou, acabou. Está autenticado. Documento válido. Cristo autenticou-se por meio dos seus sinais. E agora está aqui. A Bíblia autenticada pelo próprio Cristo. A mensagem de Deus autenticada por meio de sinais feitos pelos apóstolos. Só que isso já foi autenticado. Não faz sentido buscar sinais se a gente já tem a pessoa do Redentor. O que é que nós mais queremos? Por último, Jesus é o sinal permanente. Essa é uma das coisas que nós precisamos entender. E eu aproveito essa oportunidade para falar a todos nós que somos pregadores.
Eu ainda era um estudante quando um dos professores me deu um conselho que eu nunca esqueci. Estava fazendo um curso de teologia para ser missionário. E na formatura ele disse assim, olha, sabe qual vai ser a maior tentação que vocês vão ter? É quando vocês chegarem em um campo, vocês começarem a trabalhar, plantando uma igreja e sendo fiéis ao Senhor na pregação do Evangelho. E vocês olharem para o lado e vocês verem uma igreja que acabou de chegar, onde o pastor apresenta vários sinais, maravilhas, faz coisas de outro mundo. A tentação de vocês é exatamente abandonar o Evangelho para correr atrás dessas coisas. Em busca desses sinais. E ele disse, tem um conselho final que eu tenho a dar a vocês, permaneçam no Evangelho. E o que esse professor estava ensinando? Ele apenas ecoava o que Paulo diz em 1 Coríntios. Paulo disse que os judeus eles pedem sinais miraculosos. Paulo, em uma cultura grega, helenista, ele diz, e os gregos também buscam sabedoria. Mas ele diz, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo está dizendo, o que nós pregamos? Nós pregamos o sinal de Jonas. Cristo morreu, crucificado. E ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Esse é o sinal. Esse é o sinal que vocês precisam entender. O que Paulo está dizendo é que eu sei que nada, a não ser sinais, pode ter um efeito que pode de fato agradar a obstinação dos judeus. Ele diz, eu sei também que na realidade só uma fútil espécie de sabedoria pode aplacar a atitude desdenhosa dos gregos para com a cruz de Cristo. Mas mesmo assim, eu não dou nenhuma importância para essas coisas. Para mim não importa se os gregos querem sabedoria, muito menos se os judeus pedem sinais. Para mim, o importante é pregar o sinal de Jonas. Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, que ressurgiu ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Os eleitos virão por isso. E quanto aos incrédulos? Os incrédulos não virão, porque a salvação não é uma questão de evidências. É uma questão de inclinação do coração para com a pessoa do Salvador. Quer mais evidência do que essa geração teve de que ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Messias e o Salvador do mundo? E eles creram? Não. Por isso essas coisas não atraem crentes e sim incrédulos. Mas eu termino com isso. Se as minhas contas estão certas, e eu imagino que sim, depois de 8 sermões sobre milagres de Jesus, o que você vai fazer em relação a ele? Você vai crer? Ou você ainda vai esperar algum sinal? A minha oração é que você creia. E crendo, se volte para ele em adoração. E crendo, dedique a ele todo o seu coração. E eu queria te convidar para que você se colocasse de pé, para que todos nós juntos respondamos a essa série com esse cântico, com essa oração. Que de fato essa seja a oração que venha do mais profundo do nosso coração. Peça que Deus de fato dê um coração cheio de amor por Cristo e não de ódio como tiveram os judeus. Cheio de adoração e não de escárnio. E que de fato você possa louvar a Jesus, possa dedicar a sua vida a Ele, durante todo o seu viver. Não apenas nesse momento nosso de culto, mas por toda a sua vida. Cantemos todos juntos.